Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula E Silvestre. eu sou a Eduarda Queiroz. Hoje estamos com uma convidada muito especial. Particularmente, eu admiro bastante. Tem um trabalho muito legal aqui na nossa cidade e ela fala sobre um tema que eu acho que é muito legal, essencial, importante, principalmente no pós-pandemia, né, não, Duda? E pois, e como? Como, né? E é a Alana Carvalho. Tudo bom, Alana? Seja muito bem-vinda. Olá, Paulinha, Duda, é uma honra estar com vocês no Papo em Mente. Realmente é um tema que nos palpita muito falar sobre empreendedorismo. E é um tema que nos alegra mesmo e que precisa ser mesmo difundido, precisa ser alavancado em nosso país, não só na nossa cidade, no pós-pandemia, quão necessário foi se reinventar, né? Nos mobilizarmos no momento em que a sociedade teve um declínio no número de formalidades, mas em que nós vimos a veia empreendedora, e aí falo particularmente na nossa cidade, no ambiente que estamos. E isso muito nos palpita mesmo, nós falarmos em tantos aspectos que podemos ver o empreendedorismo surgindo e aflorando. É interessante, olha o olhinho dela, ela vai falando, brilha. É muito bom conversar com pessoas assim que gostam e vivem, né, do que falam, assim, com propriedade, com amor, né? Falando de empreendedorismo, a gente pode falar de desenvolvimento pessoal, Ana? Certamente. Na verdade, eu costumo dizer que empreender é você desenvolver as potencialidades das pessoas. Então, não importa a área, você pode e deve desenvolver. E aí nós falamos do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento aonde você estiver plantado. Você precisa florescer. Nós precisamos florescer. Precisamos, inclusive, possibilitar que outros desenvolvam. Ninguém cresce sozinho. Nenhum jardim floresce sozinho. E quando nós permitimos e quando nós fazemos isso, somos vocacionados a desenvolver o que o Senhor colocou em nós, o que nós fomos chamados a fazer, e conseguimos entender que quando nós fazemos isso na nossa equipe, na nossa corporação, na ONG, na igreja, no meio em que nós estamos inseridos, na nossa rua, na nossa cidade, na nossa casa, o empreendedorismo social, o empreendedorismo comunitário, o empreendedorismo nas grandes corporações, não importa, nós estamos desenvolvendo as potencialidades e é natural que os resultados, que os números, que sejam eles números mesmo, quando nós vemos de corporação para um grande desenvolvimento, para um maior aflorescimento mesmo, quando falamos em termos de corporação e de lucratividade empresarial, mas em todas as áreas nós precisamos e podemos desenvolver pessoas e negócios através do empreendedorismo. Tá, então deixa isso um pouco mais claro para a gente. O que é empreender? Muitas pessoas confundem ou terminam misturando as terminologias, o empreender com você ser empresário. Eu costumo dizer que você empreender realmente é você desenvolver o potencial que está dentro de você, dentro das pessoas. E quando você empreende, não necessariamente é aquele empresário que vai abrir um CNPJ e ele precisa levar isso dentro de um campo exclusivamente empresarial. Nós temos grandes empreendedores, por exemplo, no campo social. Aquelas pessoas que foram chamadas e para levantar projetos, ONGs, por exemplo, nós vemos projetos belíssimos com autistas, com pessoas portadoras de necessidades, através de igrejas, através de tantos meios outros, através de pessoas que foram chamadas para levantar outros, levantar líderes, levantar pessoas dentro daquilo que elas têm a vocação e elas conseguem desenvolver a potencialidade de outras no campo onde ela está. E isso é empreender, é você desenvolver o chamado, a vocação e o que os outros têm de melhor. E quando você faz isso, você está extraindo o melhor e trazendo resultados. E o resultado e a prosperidade, o empreender e o empreendedorismo e o desenvolvimento nem sempre está atrelado exclusivamente à monetização ou ao enriquecimento no sentido literário ou exclusivo financeiro. Embora que muitas vezes isso vá reverberar também dessa forma. Quando nós desenvolvemos um projeto social, por exemplo, e cuidamos de criança, você não está necessariamente, quando você está ali atuando, tirando crianças da zona de vulnerabilidade, seja, por exemplo, evitando que elas sejam abusadas sexualmente ou de tantas outras áreas, mas você está cuidando, você está preservando e você está trazendo danos. E isso tem um valor, embora você não esteja precificando. E isso você está
trazendo um empreendimento, você está trazendo empreendedorismo naquela área. É para ficarmos assim, de boca aberta. Né? Eu tô aqui ouvindo, assim, encantada. Sabe, Paulinha, e sabe, Duda, que isso hoje, inclusive no mercado, tem um valor gigantesco. E nós muitas vezes não desconsideramos ou desconhecemos mesmo isso. Porque há recursos, inclusive, há empresas que têm recursos, hoje ONGs, institutos, abraços dentro do campo empresarial, que são destinados esses recursos para projetos voltados para essa área, voltados para esse campo. Se nós olharmos tantos estatais como grandes grupos empresariais, corporativos mesmo, existem recursos para esses projetos e para essas finalidades. E muitas vezes nós não entendemos isso como empreender ou como empreendedorismo. Mas é importante nós entendermos que essa monetização ou que esse serviço ou que esse empreendimento tem um valor agregado social e um valor que ele é trazido, que traz para a sociedade, e uma solidez que ele traz, seja na sua rua, seja na sua cidade, de maneira tão abrangente, quando nós fortalecemos pessoas, quando nós desenvolvemos pessoas, que as próprias corporações entendem que isso vai trazer um ganho, uma solidez, até mesmo a sua marca, que eles querem atrelar, que eles querem investir e que cada vez mais valores maiores têm sido dispostos a projetos que sejam apresentados e submetidos a essas instituições. Às vezes tem muita gente que tem boas ideias, mas não sabe o caminho das pedras, né? Ela não sabe como chegar nessas empresas, ou não sabe como apresentar um projeto. E aí, nesse sentido, você dá uma mentoria, você trabalha com esse tipo de desenvolver as pessoas, de liderança, no caso? Também. Não, também. Eu estava pensando em outro ponto aqui, da questão da inteligência artificial, que é uma preocupação muito grande, né? E como o empreendedorismo é importante, né, como ela disse, extrair do ser humano o melhor dele. Então, a partir do momento que a inteligência artificial vai tomando algumas posições, tomando lugares do homem, né, o homem pode se reinventar, né, e florir por outros caminhos, né? E aí está o empreendedor que vai mostrar o que você pode fazer e não você ficar fixo naquele ponto que você... Sabe, Duda, é isso mesmo. Eu costumo dizer, inclusive, é um dos pontos que eu tenho batido tanto na agência quanto no livro, sempre que nós estamos em grupos na jornada do conhecimento, quando nós estamos falando para os empreendedores, eu costumo dizer que antigamente só tinha sucessos renomados. Ou seja, nas profissões, quando nós íamos estudar, era basicamente aqueles clássicos. Então, ou eram os doutores, os renomados, os doutores, seja os doutores, o doutor da engenharia, então aquele que fazia a engenharia civil, o doutor, o que fazia o doutor das letras ou que fazia direito, era o doutor mesmo, porque havia instituído por lei mesmo, né, desde o Império, aquele que concluía o curso bacharelado de direito, ele tinha o título de doutor, ou o doutor da medicina. Então, você só tinha sucesso, entre aspas, o renomado. Se você concluísse um desses cursos na sua respectiva área, você tinha um sucesso e as famílias, inclusive, investiam para que os seus filhos pudessem estudar fora, para que houvesse, inclusive, um posicionamento social. Se você não tivesse alguém na família que tivesse aquela titulação, você já era olhado, de certa forma, com uma marginalizada. Ou seja, você não tinha as benesses sociais se você não tivesse alguém formado dentro de uma dessas titularidades. E aí você falando não apenas da inteligência artificial, mas do momento de mutação social que nós vivemos, né, em constante mudança. Hoje nós vemos isso, nós precisamos periodicamente, constantemente nos adequar. O profissional, o empreendedor, a pessoa que não tiver aberto a aprender, a desaprender e a reaprender, ele não tem mais lugar no mercado. Ele precisa entender, e aí onde está a mentalidade empreendedora, entender que você empreender é isso mesmo, é você estar atento às novas mutações do mercado, é você saber que independente da sua profissão, independente
dentro da sua atuação, seja social, seja empresarial, que a pessoa de sucesso é aquela que tem a mentalidade de sucesso, é aquela que consegue ter a mente empreendedora e consegue se adequar ao que o mundo e ao que a necessidade o impõe. Ele precisa mesmo estar se adequando a isso. Não é somente aquele que tem o maior número de títulos, mas é aquele que é adaptável, mas é aquele que é resoluto, não é aquele que foge de problemas, mas é aquele que se permite errar e encontrar logo os problemas, a solução dos problemas. Isso é ser o empreendedor de hoje. A gente pode puxar um ganchinho aí, que esse empreendedor precisa de inteligência emocional? Certamente. Eu costumo dizer que o empreendedor é aquele que é. Não é? O empreendedor não é aquele que tem títulos, não é aquele que é empresário, mas é aquele que é aquele o QI, é aquele que consegue associar o QI, né, o quociente de inteligência, mais o IE, mais a inteligência emocional. Do contrário, não adianta você ter um excelente quociente de inteligência, não adianta você ser acima da média, não adianta você passar o 115, mas você não vai ser estabelecido no mercado. Isso não vai te fazer um diferencial, nem garantir sucesso na sua vida. Se você não tiver inteligência emocional, você não vai conseguir se estabelecer no mercado. Os próprios estudos, os grandes neurocientistas, os grandes estudiosos já apontam que 80%, 75% a 80% das nossas decisões e dos sucessos dos empreendedores, dos empresários, das pessoas que possuem sucesso, são aquelas que são estabilizadas ou estabelecidas porque possuem inteligência emocional. Quando você para chegar a certos cargos, você pode até ter contado com o auxílio do seu quociente de inteligência, mas quando alcançam ou quando chegam a certos cargos, se não for a inteligência emocional, eles não permanecem, nem conseguem se desdobrar, nem vencer, nem manter-se nos cargos. Então, nós precisamos de inteligência emocional para lidar com as adversidades do dia a dia e para encontrar a solução e para encontrar as respostas daquilo que vai se apresentando no dia a dia. Então, um bom líder, o líder nato, o empreendedor de verdade é aquele que sabe lidar com as situações que vão se apresentando, e a inteligência emocional vai ser o fator preponderante que o fará permanecer no mercado e o diferenciará para que ele possa ter êxito em todas as suas áreas. Viu? Pegou a dica? Se eu fosse você, já ia começar aí trabalhar. Anota o nome, meu filho. E trabalhar sua inteligência emocional. Eu tô com artificial, porque você falou, ficou artificial na minha cabeça. Muito bom mesmo. Alana, um exemplo de um conflito, de como eu posso usar essa inteligência emocional dentro do meu ambiente de trabalho. Sabe, nós costumamos dizer, eu preciso de inteligência, de um quociente de inteligência elevado. Chega alguém diante de uma solução, você está num grupo de trabalho mesmo, na sua empresa, e vamos ver qual produto nós vamos lançar, né? Nós estamos discutindo aqui, estamos todos dentro da mesma empresa e nós vamos discutir. Paula acha que a gente tem que lançar esse produto porque ele vai ser mais rentável, ele tem uma aparência melhor, ele vai ser mais comerciável. Duda acha que esse aqui, apesar de não ter um estereótipo tão bonito, tão vendável, mas ele consegue se penetrar melhor, principalmente nas cidades do interior, ele vai ser melhor, tem uma entrada melhor no mercado. E aí chega alguém e começa, e cada um tem a sua opinião. Então aí o índice de inteligência vai começar cada um dar a sua opinião e dizer esse é melhor por isso, esse é melhor por isso. E aí o líder precisa literalmente entender e ter a sensibilidade de verificar. Poxa, nós precisamos agora verificar onde eu vou ter solidez, onde é que eu vou conseguir conciliar os conflitos para que a gente consiga ter uma melhor aceitação e um maior resultado. Então, vamos tentar buscar aqui em grupos menores, fazer testes, vamos fazer aqui ensaios para a gente tentar verificar qual vai ser realmente o que nós vamos lançar. Nós só temos uma chance, ou pelo menos um ensaio de nós lançarmos esse produto. E aí chega alguém e diz, vamos fazer o seguinte, eu sei que a opinião de Duda é muito boa, a de Paulinha é muito boa, a de Alana eu nem acho tão interessante, mas vamos fazer o seguinte, eu me proponho aí fazer uma semana de teste, eu vou para Lagoa Seca, Paula, você vai para Esperança, Duda, você vai para tal local, e a gente vai
passar uma semana tentando fazer, e a gente faz as 3 formas de apresentação. E aí a gente verifica, a gente mensura em quantos supermercados a gente vai apresentar o produto A, o produto B, o produto C. A gente faz as métricas de apresentação e de como vai ser feito. Eu me proponho, eu sou o primeiro a ver, não precisa, eu quero ir, eu moro em tal canto, mas se quiser eu vou para outra cidade. Vejam como você acha melhor e a gente faz a quantidade. Então, a inteligência emocional, o líder não quer saber se o melhor vai ser o A, o B ou o C, mas ele vai ver que a inteligência que a pessoa teve, que a disposição que ela teve de somar, de colaborar com o coletivo, de verificar o que vai ser melhor para a coletividade e para a empresa. Rapaz, um funcionário desse, um colaborador desse, uma mente empreendedora dessa, de que não interessa se vai ser a minha ideia, a de Duda ou a de Paulinha, mas se ele colocou realmente o desejo de que o melhor prevalecesse e que eu sou o primeiro a estar disposto a colaborar, não interessa onde nem como, eu não abriria mão de uma pessoa dessa por nada, porque uma pessoa dessa é time, uma pessoa dessa é coletiva e uma pessoa dessa empreende os resultados ao coletivo para trazer o melhor ganho. Então, é necessário você entender que muitas vezes não vai ser a melhor resposta, mas vai ser aquilo que é melhor ao coletivo. E aí eu submeto aquele que vai tomar as decisões, submeto ao líder, mas eu coloco, ó, tá na mesa, mas o que for eu acato, mas o que for eu estou disposto a colaborar. É você ter inteligência para dizer, eu tenho empatia pela coletividade, mas independente de ser a minha decisão ou não, eu estou junto porque eu sou o time. Que Legal, lindo. não é? Deixa eu tirar uma dúvida pessoal. O líder, a gente pode identificar essa habilidade, característica, talvez, desde pequeno? A liderança pode surgir, sim. Tem pessoas que você vê desde pequeno, ela tem mesmo. Você vê na sala de aula, ela já começa a querer ajudar ao professor. Ela tem algumas características que ela já começa a despontar. Alguns amiguinhos já chegam mais junto, já fortalecem o que ela diz. Mas eu costumo dizer que melhor do que uma estrela é uma constelação. Então, são características que você pode e deve desenvolver ao longo da vida. Então, a liderança, as características que compõem e que fortalecem uma liderança, ela pode ser desenvolvida ao longo da trajetória. Então, nem sempre é aquela pessoa que vai dizer que fala melhor, que tem melhor eloquência, que se coloca de melhor forma, mas ela tem um desejo assertivo, mas ela tem empatia, mas ela se põe no lugar do outro, mas ela entende o coletivo, mas ela procura todas essas outras características, os soft skills, ele é adaptável, ele coloca... Então, quando você se põe dentro desse cenário e você busca incessantemente em prol de um projeto, em prol de uma coletividade, de um objetivo e de um propósito comum, você consegue aperfeiçoar ao longo da trajetória. Então, liderança também é isso. Ainda que não seja uma vocação, ainda que não tenha surgido contigo desde a sua nascença, mas você pode e deve aperfeiçoar. Até porque, como nós dizemos, nós vivemos em constante mutação e transformação. Então, o que era uma característica intrínseca de um líder, é aquele que fala assim, que está de terno e gravata. Hoje nós vemos líderes natos, hoje, pessoas extremamente, que têm um perfil de liderança eloquente, que estão de tênis, que não têm um local fixo, que o seu local de trabalho hoje é extremamente dinâmico e tem maiores e melhores resultados. Então, nós precisamos entender essa mudança, essas fases que nós vivemos e estar atentos e nos moldando a ela. Muito legal, né? Então, o desenvolvimento está em tudo, né? Desculpa. Não pode ser. Eu estava falando dessa questão aí de característica, né? É possível a gente ver no empreendedor pessoas tímidas, mas que se superam, né? A timidez. Então, as características da pessoa, isso não pode ser uma coisa que barre ela para ser um empreendedor, né? Então, qualquer pessoa poderia, né, superar suas limitações, que todos nós temos, né? E conseguir empreender, não é isso? Duda, eu vou começar. Aqui você está diante de uma delas. Uma pessoa que, quando tinha que falar em público, eu já começava a tremer, eu já colocava qualquer outra pessoa para... olha, fulano fala no trabalho de grupo, eu faço todo o trabalho de bastidores e sempre amei fazer o de bastidores.
E sei que tem o mérito de cada uma da sua posição em cada local, mas eu sempre delegava tudo que podia para que eu não falasse, para que eu não aparecesse, para que não fizesse, enfim, o que podia de fato me esquivar, assim fazia. Mas é bem isso que você colocou, até que a gente entende que há fase para todas as coisas e que você, para empreender, nem sempre você precisa gerir, você precisa ser o gestor principal. Você não precisa ser o rostinho que aparece. E é o que nós estávamos dizendo, o empreendedorismo ele envolve tantas outras coisas que você muitas vezes pode estar formando uma mentalidade, formando um time, você pode estar regimentando um exército sem que necessariamente você seja aquela propaganda, aquele rostinho que vai estar ali botando uma réplica ou um padrão a ser seguido de futilidade, por exemplo, simplesmente que tenham que estar copiando ali. Então vai muito além disso, embora que nós saibamos que muitas vezes nós precisamos romper. Por vezes eu tive que perder a vergonha, a timidez e aparecer mesmo, e nós colocarmos e nós nos impormos, e você colocar o que você pensa e você expor a sua ideia, até que você demonstre e transmita a sua visão, até para que outros comprem, entendam que realmente é esse o caminho a ser percorrido, e depois você delegue, ou seja, o empreendedor, ele vai colocar, ele consolida uma visão, ele transmite a sua visão, ele forma terceiros, embora que nem sempre ele vá manter a gestão do negócio, ele pode transmitir, ele pode fazer e ele pode não ter a habilidade de gerir à medida que o negócio se avoluma. E está tudo bem, porque cada um de nós somos dotados de habilidades e de pontos, de melhoria. E na hora de ponto de melhoria, você pode delegar e você pode contar com uma equipe. Você pode entender, poxa, na área financeira ou na área, por exemplo, administrativa, isso aqui eu tenho dificuldade. E aí a importância de, por exemplo, nas grandes corporações, nos negócios, na empresa, eu entender que eu não posso contratar somente porque eu sou amiga ou porque eu acho que Paulinha é um rostinho lindo. Mas na hora que eu preciso, por exemplo, de alguém no administrativo, qual a minha deficiência? Se eu tenho deficiência organizacional do negócio, eu preciso ver alguém com esse perfil para que ele supra e a gente possa otimizar os resultados da empresa. Então, isso é importante, você ter a visão sistêmica do negócio, e isso é algo nato do empreendedor, é aquele que entende isso aqui vai funcionar dessa forma, com essas características. E aí isso é inerente a ele, ninguém toma, ele sabe que ainda que esteja tudo contrário, tudo nebuloso, nada esteja funcionando, mas ele sabe que aquilo vai funcionar. Ele sabe que vai ter resultado ali, não importa o tempo que seja necessário para haver a consolidação, mas vai funcionar. E aí as outras, o tempo que é necessário, ou as características, ou as pedras que são necessárias ajustar e colocar nos lugares certos para que o resultado venha a existir, é isso que ele vai fazendo. Então, se é necessário colocar alguém no financeiro, se é necessário colocar alguém de marketing para aparecer, ou para colocar, ou para impulsionar, ou para alavancar vendas, ou para trazer um dinamismo maior, ele faz isso. Mas essas pessoas vão trazendo o suporte necessário. Clínica. É isso aí. Eu tô aqui pensando, você tá falando, eu tô pensando aqui no nosso empreendimento. Muito legal. Você falou que a gente tá olhando para uma pessoa tímida, que se desenvolveu e tal, mas os bastidores, você tava contando a sua história. Conta a sua história pra gente, pra até onde você chegou até agora, né, de liderar e tal. Eu não falei, gente, mas a Alana, ela é a presidente da agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande. Exatamente, somente. E também ela dá assessoria, mentoria para os outros municípios, não é? Para os outros estados também. Então ela tem uma história, tem uma trajetória. Conta pra gente, Alana. Me surgiu a Alana assim do nada, não é? Então, quando a gente fala em empreendedorismo, aí você pergunta, é algo que surge ou é algo que a gente desenvolve? Eu falo um pouco de tudo. Eu comecei mesmo quando criança, dando um suporte no empreendedorismo à minha avó, por exemplo. Meus pais tinham uma escola, minha mãe professora, psicóloga, pedagoga, meu pai militar, mas minha avó, ela tomava conta de uma cantina dessa escola. E eu ajudava ela não tinha uma formação superior, e ela fazia a gestão de tudo aquilo, e eu ajudava aí com ela na feira, quinzenalmente, fazer as compras de lá. E para a gente conseguir, eu ajudava, meu pai já dava, eu muito criança ainda, eu creio que 12, 13 anos, eu ia com ela com aquele recurso e a gente tinha que fazer as compras para aquela quinzena, para que ela conseguisse abastecer
para aquele período e depois ajudava já na precificação daquilo, para que ela tivesse não só o retorno, não só o valor do que ela comprou, mas que ela pudesse ter a lucratividade, o tempo dela de serviço. E ela, com o coração de mãe, tamanho do mundo, às vezes ela dizia, não, minha filha, mas isso aqui tá bom. E aí meu pai, que sempre era mais linha dura, ele dizia, mas tem que ter o seu tempo de serviço, o seu tempo que você lá tá, tem as despesas acessórias, tem uma despesa de energia, tem uma despesa de lá, enfim, fazia todo esse arranjo e no começo ele me ajudava, ia me dando a diretriz e eu ia replicando isso com ela, chegava depois e dizia, olha, isso aqui, como é o produto que está mais antigo, coloca em promoção para sair logo, esse aqui quando é uma marca nova, coloca, faz algo, faz um combo para que conheçam as novas marcas, então comecei a tendo essa mentalidade muito cedo. Logo em seguida, comecei a dar aula particular, para suplementar, para ajudar a renda. Eu sempre gostei muito de estudar, então tinha notas boas e pegava os meninos, as turmas mais novas do meu irmão, e ia dar aula extra para eles, aula particular para eles, e ia fazendo a minha renda. E aí vem uma chave que eu gosto de dizer, nós não quebrarmos princípios, né? Para a gente ter prosperidade, para a gente empreender, para você ter uma mentalidade, é você saber onde você quer chegar, é você ter um planejamento e você minimamente honrar aquilo que você tem como princípios e valores. E eu sei que cada um tem a sua crença, e isso é lícito, e isso é bacana, mas assim, meus pais sempre me passavam, olha, você tem que ter um planejamento, você tem que entender se você ganha 10, você não pode gastar 10, você tem que ter um índice de reserva, você tem que guardar tanto para uma ocasião oportuna, você tem que ter, isso aqui você devolve, isso aqui é do Senhor, isso aqui você guarda. Uma educação financeira, né? E desde cedo nós tivemos mesmo, quando nós tínhamos acho que 10 anos, mais ou menos, a gente já tinha. Ele dizia, olha, você tem o equivalente a R$10 para os extras, para o que gostaria. E aí eu brinco, meu irmão está ouvindo isso, Paulinho, ele deve depois dar uma surra. Porque ele gastava na primeira semana com Coca-Cola, com besteira, com bombom e acabou-se. E eu sempre tinha isso, eu sempre guardava, eu dizia, não, quando tiver um passeio, quando tiver alguma coisa que eu quiser, eu já tenho meu dinheiro. Olha só. Enfim, a gente tinha essa educação financeira mesmo, muito cedo. E a gente guardava mesmo essa questão do empreender. Então, quando eu queria multiplicar, eu sabia que no final do ano ia ter aquele passeio da escola e, de repente, eu sei que era o período que apertava mais em casa ou alguma coisa, eu já dizia, como eu posso multiplicar esse dinheiro? E aí eu ia fazer, seja pulseirinha, eu ia dar mais aula particular, eu ia fazer mais alguma coisa, porque quando chegava, se eles pensassem disso aí, em dar um negado por falta do dinheiro, eu já tinha que dar outra desculpa, porque já estava resolvido. Tatiana conhece bem essas histórias, porque a gente fazia muito disso juntas. Tá vendo, Tati? Olha aí. Então, assim, é importante nós criarmos também essa mentalidade empreendedora desde cedo nos nossos filhos. Nós entendermos que educação financeira, que princípios, que valores, a gente não pode abrir mão deles. Até porque o sucesso não é o que acontece do dia para a noite, é uma construção contínua que nós precisamos consolidar. E aí, voltando à história, você perguntando quem é a Lana, então, desde cedo, eu louvo a Deus porque meus pais me passaram esses valores, então a gente cresceu com essas instruções desde muito cedo, então eu comecei a estudar muito cedo e aí sempre eles disseram, olha, honra os valores, honra pai e mãe, honra aquilo que chega às suas mãos, seja fiel em tudo que chegar às suas mãos, faça o melhor. Então eu fiz vestibular com 15 anos, entrei na faculdade aos 15, fiz direito, então com pouco tempo eu já me emancipei, entrei na faculdade, fiz concurso público, passei, eu acho que com 18, 19 anos, comecei a estudava e trabalhava já na prefeitura e comecei também, aí voltei novamente à questão da mentalidade empreendedora. Eu disse, mas nós precisamos fazer algo diferente. No escritório, a gente fazia a mesma coisa, tudo é muito lícito, é muito bom, mas eu disse, a gente precisa, o que é algo diferente, algo que não fazem? Ou qual é uma área nova e que as pessoas não fazem? E aí, no escritório de advocacia também eu comecei a ver, poxa, por que nós não começarmos a desenvolver mais a parceria público-privada? É algo que, eu acho que há uns 8 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, era algo tão
desacreditado, ou que a gente praticamente não ouvia falar aqui. Enquanto no Reino Unido, 1 em cada 4 serviços já eram fornecidos através de parceria público-privada, não se ouvia falar praticamente disso ainda no Brasil. E aí eu comecei a estudar a respeito disso, fiz uma certificação internacional nesse assunto para que a gente pudesse trazer mesmo e tentar ver, poxa, o que é que nós podemos ganhar, o que é que nós podemos nos aperfeiçoar nisso. E comecei a estudar um pouco mais a respeito disso e trazer mesmo. Aí volta novamente. Comecei a dar cursos ou dar palestras em vários municípios aqui, gratuito mesmo. Eu chamava um outro parceiro privado, eu disse, você vai ganhar mercado, você vai ganhar clientes a respeito disso. Então, vamos montar aqui eventos e cursos para a gente abrir mercado aqui. E aí fiz vários eventos, fiz aqui, fiz no Tribunal de Contas em João Pessoa, fiz na Federação das Indústrias, fiz no Rio Grande do Norte com outros municípios também. Enfim, então eu acho que a gente precisa ter essa mentalidade. Às vezes o pessoal, o que é que eu ganho com isso? Quanto eu ganho com isso? Não, às vezes é dando que se recebe. Às vezes é a gente abrindo mesmo, do nosso tempo, do nosso investimento, que nós estamos simplesmente semeando. E isso é muito importante. E aí volta a minha trajetória, aí dentro disso, trabalhei um tempo quando entrei na prefeitura, e isso é um princípio muito importante para você empreendedor. Algo que às vezes a gente desconsidera é a doação generosa. Sabe, quando a gente começa, ninguém começa sabendo de tudo. Ninguém começa achando que, eu estou no topo. Não, então começa servindo. Começa estando alguém, eu fico olhando às vezes, mas eu vou ganhar quanto? Qual o meu salário? Meu querido, se dispõe a aprender. Eu fui para alguns escritórios, ou para alguns lugares, eu passei em um deles 5 meses, que eu pagava literalmente para estar ali. Mas eu acho que foi o período que eu mais recebi em termos de conhecimento, em termos de aprendizado. Então, fica a dica para você também, empreendedor, se associe a pessoas que sabem mais do que você pode extrair, que você pode aprender, que você pode abrir sua mente. Você não sabe o preço ou a valoração realmente, porque isso não tem preço, mas o valor que você ganha com isso. Então, há associações, se associa mesmo com pessoas que podem te dar. Hoje nós vemos as mentorias, nós vemos hoje as palestras, os cursos, os treinamentos, quanto as pessoas estão pagando para ter associações e a mentalidade correta. Mas nós ainda vivemos muito numa sociedade que pergunta, eu ganho quanto? É a sociedade de levar vantagem em tudo, né? O que eu vou ganhar? Tá, mas eu vou fazer isso para ele, o que eu vou ganhar? O problema é querer o emprego, mas não quer o trabalho. É bem isso. E aí comecei, voltando, ela perguntando como chegou a agência de desenvolvimento, então estive nessa de doação, de ajudar. Eu comecei ajudando um professor meu, e que ele era... na época ele estava como coordenador de meio ambiente aqui no município, e ele recebeu uma bolsa na Espanha, e ele saiu, e aí ele fez a indicação na época, eu muito novinha ainda, mas ele fez a indicação para que eu assumisse o lugar. Nós estávamos fazendo a relatoria do Código de Meio Ambiente de Campina Grande aqui, e ele precisou se mudar para a Espanha às pressas, e ele fez a indicação na época, tanto na universidade, que eu já o ajudava, como aos reitores e ao prefeito, e eu terminei concluindo a escrita do código, fiz a relatoria do Código de Meio Ambiente e assumi, foi o meu primeiro cargo, digamos assim, público aqui, que foi a Coordenadoria de Meio Ambiente de Campina Grande. Em seguida, ocupei outros, estive na Secretaria Secretaria Executiva de Planejamento, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande. E hoje nós estamos na Agência Municipal de Desenvolvimento, na ANDE. E a ANDE hoje termina administrando, nós éramos uma autarquia, hoje somos uma empresa pública que abraça e abarca vários empreendimentos. É uma responsabilidade, nós somos gratos por isso, pela confiança que nos foi dada em estar aqui, mas muito nos honra poder ajudar, por ter esse projeto que nós concebemos, que é a Casa do Empreendedor, em ser esse braço de apoio ao empreendedor. Você tem desde a formalização, a capacitação, ao crédito orientado, a jornada do conhecimento, a você abrir esse horizonte, você tendo um local só, o espaço, desde a formalização, desde as orientações preliminares, jurídicas, contábeis, a concessão do crédito, enfim, esse espaço onde você
que pensa ainda se quer empreender ou não e você sair de lá com todo o empreendimento. Nós temos hoje empreendedores que chegaram lá sem o norte e hoje estão estabelecidos em shoppings em Campina Grande. Olha só, qualquer pessoa que tenha uma noção ou que queira empreender pode ir lá. E vocês dão todo o suporte, é isso? Isso mesmo. Nós estamos lá como esse braço estendido da Prefeitura de Campina Grande para dar todo esse aporte. Nós temos parceiros institucionais, parceiros públicos, parceiros privados, temos universidades que nos apoiam. Nós constituímos um projeto macro onde nós contamos com diversos fatores e atores da sociedade que nos apoiam, que permite a gente ser esse braço estendido. E foi algo que nós começamos aqui, um projeto bem desafiador num pós-pandemia, onde muitas pessoas, nós vimos o número de empreendedores e de pessoas mesmo que saíram da formalidade, que perderam seus empregos e estavam desnorteados. E nós começamos a ver, não só nacionalmente, mas principalmente os números da nossa cidade, alavancarem e terem um start, um aumento de pessoas formalizadas enquanto empreendedores, terem os seus CNPJs enquanto microempreendedores informais, microempreendedores individuais constituídos, instituídos e começarem nas suas trajetórias assim e com menos de 2 anos, por exemplo, de instituídos, precisarem já migrar porque atingiram um patamar e estão bem estabelecidos hoje no mercado. Isso muito nos alegra, a ponto de sermos referência. E aí Campina Grande é enxerida mesmo, Campina Grande é arretada mesmo. E aí é um projeto com 2 anos e pouquinho que nós criamos, que nós modulamos, já é referência hoje nacional, né? Com esse projeto, Bruno já ganhou o prêmio, o nosso prefeito já ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor da nossa cidade. Nós hoje já somos o município que mais apoia através de números e serviços ao empreendedor de todo o Nordeste. Uau. Estamos entre os top 10 do Brasil e somos o que mais apoia ao empreendedor em número de serviços no Nordeste. Isso muito nos alegra. Alana, e explica pra gente como é que a agência trabalha com todos esses empreendedores que estão aqui, né? As empresas, microempreendedores, inclusive o nosso, né, estúdio. Pra quem não sabe, nós estamos aqui dentro do Parque do Povo. Isso. Mas é de dia, ainda não está tendo forró. Estamos aqui no maior São João do mundo, 40 anos do maior São João do mundo, né? Então, como é que funciona isso aqui? Então, nós estamos literalmente no QG, né? Isso. No quartel-general do maior São João do mundo, nessa edição quarentona, né? E é muito importante, realmente é um local de referência, né? O São João de Campina Grande. E o empreendedorismo, não apenas pelas festividades, que já é algo que muito nos alegra, muito nos motiva, muito nos orgulha enquanto campinense, enquanto nordestinos, saber que isso é uma referência hoje internacional. Mas também pelos números e pelo empreendedorismo e pela expressividade econômica que isso traz para a nossa cidade. Né? Fizemos uma atualização agora, após o balanço dos primeiros 15 dias, o nosso prefeito apresentou esses números e é proposto e é algo em torno já de 600 milhões que gira em torno desses 30 dias de festa. Maravilha. Então, movimenta todo um trading turístico, não só o setor hoteleiro, o setor de restaurantes, os motoristas de Uber, enfim, é toda uma cidade que gira e se movimenta em torno desses 30 dias de evento. Na realidade, são famílias inteiras que, por vezes, e algumas delas terminam passando o ano todo com expectativa para esse mês e que terminam trabalhando em função desse período. E quanto à agência de desenvolvimento, nós fizemos e fazemos um trabalho um período durante esse momento, inclusive aqui ao lado do nosso estúdio, nós temos uma das nossas barracas, que é o local aqui na Vila Nova da Rainha, nós temos o espaço do artesanato. Um dos equipamentos administrados pela ANDE é justamente a Vila do Artesão. É um espaço onde nós temos mais de 180 artesãos que são coordenados pela Agência de Desenvolvimento. E aí nós temos uma réplica, oportunidade para aqueles turistas ou para as pessoas que passeiam pelo Parque do Povo ter um sentimento ou poder entender um pouquinho, conhecer um pouco do nosso artesanato. Então, nós temos esse espaço aqui dentro do Parque do Povo para que os nossos artesãos possam estar aqui revezando, expondo um pouco dos seus produtos, um pouco do que nós temos de cultura ou de melhor da nossa cidade e também convidando para que possam, durante o dia, durante esses dias, não só durante os 30 dias do São João, mas durante o ano todo, é um equipamento que funciona na nossa cidade, de domingo a domingo funciona
no São José, a Vila do Artesão. Então, nós temos aqui, como nós também prestamos todo um apoio antes mesmo de começar os festejos a todos esses barraqueiros, desde mostrando a importância da formalização, de como eles trabalharem, de como se organizarem, faturamento, emissão de notas fiscais, o que é que eles precisam, a regulamentação para todos os empreendedores que atuam durante esses 32 dias de festividades. Nós aportamos, nós auxiliamos essa questão mesmo de organização do empreendedor. Nós demos esse aporte, demos palestras, ajudamos na estruturação, até porque alguns requisitos para a seleção e para que eles aqui pudessem estar foram necessários. E aí essa parte administrativa, burocrática, a Casa do Empreendedor, a Agência de Desenvolvimento esteve presente junto com as demais secretarias, dando todo esse aporte ao empreendedor para que ele pudesse estar fazendo antes, durante e pós, assim como aos produtores artísticos que precisam, por exemplo, eu preciso estar regularizado enquanto artista, enquanto produtor cultural, eu preciso tirar uma nota fiscal, por exemplo, para aqueles que se apresentaram. Nós também fazemos esse serviço aos produtores artísticos na Casa do Empreendedor. Então, nós trabalhamos em todo o bastidor dessa festividade. Tô passada. Trabalho completo. E é tão interessante porque a sociedade não tem noção. Não tem noção que existe. Né? Que existe mesmo. E desse, realmente, esse suporte. Né? Porque você fala assim, eu vou empreender, tenho que abrir um MEI, e agora? E aí? Não, lá vocês fazem tudo. E é importante, Paulinha, isso, e divulgar esses serviços mesmo. Nós fizemos, inclusive, um dos nossos serviços que nós estamos colocando aqui, apresentando, não só de artesanato aqui ao lado, mas nós apresentamos os serviços da Casa do Empreendedor, como você bem disse, porque muitos desconhecem. Então, às vezes tem alguém, eu preciso abrir isso, eu preciso ir numa junta comercial, num Sebrae, numa secretaria A, B ou C, como que eu faço? Então, você se deslocando, você é empreendedor, você que precisa da orientação inicial. Mas eu recebo um benefício, eu recebo Bolsa Família, eu tenho uma filha que trabalha comigo, se ela trabalhar junto, eu posso legalizar, ela vai receber, ela tem os mesmos benefícios, eu posso assinar a carteira dela, até quanto nós podemos faturar, como é que funciona isso? Então, todas essas orientações preliminares, contábeis, jurídica, a formalização é super simples. Tem gente que diz, eu faço os meus docinhos e eu entregava na padaria ou no mercadinho perto da minha casa, e agora ele diz que só recebe se eu emitir nota fiscal. Como é que eu faço? Pode ir lá, a gente emite, faz todo o processo no mesmo dia. Você consegue formalizar, você sai com seu CNPJ aberto, todo regularizado, todo adequado no mesmo dia. Alana, e nós precisamos emitir uma nota. Olha, foi uma situação de emergência. A gente conseguiu uma venda gigantesca de pamonha, de canjica, de bolo. E agora eu preciso para o restaurante emitir a nota fiscal. Pode ir que você resolve tudo e sai já com sua nota em mãos para você levar e só ter a dor de cabeça de produzir os seus produtos. Dor de cabeça não. De faturar, né? De faturar. Então, realmente são esses serviços. E depois diz, Alana, agora eu preciso individualizar as minhas contas, do que é pessoa física, do que eu produzi, do que eu gastei na festa, gastei demais no Parque do Povo, deixei dinheiro tudo lá nas barracas. E agora eu preciso individualizar o que é da empresa, como eu vou reinvestir na empresa, como eu vou organizar meu negócio, eu preciso comprar um fogão industrial, eu preciso reestruturar minhas coisas, como é que eu faço? Então, a gente também tem esses cursos de capacitação. A gente tem a Jornada do Conhecimento, onde você tem cursos de orientação administrativa, financeira, pessoal, de orientações, inclusive de formações diversas. Por exemplo, como eu fazer agora a apresentação do meu produto depois que terminou o São João nas redes digitais, como eu me inserir no mundo digital. Então, tem cursos de fotografia, tem cursos para você entender de marketing digital, tem cursos de oratória, tem cursos de desenvolvimento pessoal, tem cursos vários que você consegue entender para você se estruturar pessoal e profissionalmente, através da Jornada do Conhecimento. Então, Alana, mas agora eu estava pensando, eu acho que eu preciso de um empréstimozinho a mais extra, porque eu vou comprar esses equipamentos. E como é que eu vou fazer agora? Eu acho que eu terminei. Um extrazinho era algo que, se eu conseguisse uma mãozinha a mais, eu estruturaria melhor. Então, nós temos o crédito orientado também. A Prefeitura tem acordos de cooperação técnica com instituições financeiras oficiais. E nós temos agentes bancários de crédito oficiais que estão lá toda quinta-feira à sua disposição. Você não precisa ir para banco, você não precisa pegar a fila.
fila, ele está lá à sua disposição para fazer simulação de crédito, de até quanto você pode pegar, como você pode estruturar melhor o seu negócio. Enfim, é um ambiente que está à sua disposição. E a gente quebrando a cabeça, viu? Vou sair E daqui. a gente quebrando a cabeça. Qual o endereço, por favor, que já temos rumo quando a gente sair daqui. Pois é, então, vocês venham estar conosco na Bela Vista, na Casa do Empreendedor. É no mesmo endereço da Andy. Por gentileza, meninas, me dêem a cola que agora fugiu. Nós mudamos há pouco tempo. Nós estávamos na Getúlio Vargas e nós estávamos na Andy. Me ajudem aqui. Gente, eu tô encantada, assim, né? Com também. quanta coisa, quanto benefício Pois que tem, né? E assim, a gente não tinha conhecimento de nada nisso, né? Como é importante. E a gente precisando também, né? E quebrando a Sim, cabeça. quebrando a cabeça. E o que eu Amanda? achei mais interessante é do cara, né? Da pessoa que fabrica o tocinho ou que tem outras coisas, né? Enfim, vai pra lá. Aonde? Isso mesmo, na rua Cônego Pequeno, 485. Cônego Pequeno, 485, na Bela Vista. Você Ótimo. pode nos encontrar e ter todos os serviços. Além disso, você pode nos encontrar também no WhatsApp. Eu tenho uma dúvida inicial de qual documentação eu levo para abrir. Ou então eu já somei e eu preciso regularizar. Eu não fiz a minha declaração, que era até em maio, e agora eu preciso para emitir minhas notas. Como é que eu faço? Então, você já pode pegar, levar, tirar suas documentações através do WhatsApp. Deixa eu pegar aqui. E aí, você levando já... Deixa eu abrir aqui agora o da Casa do Empreendedor, porque aí já te passam todas as informações do que você precisa levar e você já leva tudo certinho, tudo direitinho para você já deixar ele regularizado através de 83 98618 7318. Repetindo, 83 98618 7318. E você também, através do WhatsApp, pode tirar suas dúvidas iniciais, preliminares, sobre o MEI, sobre documentação, sobre a emissão do DAS, sobre boleto. Alana, mas isso tem um custo? Eu sou MEI hoje, eu presto só serviço, ou eu tenho serviço e produto. Qual a diferença? Quanto eu pago? Com todas essas informações, a equipe dos nossos agentes de desenvolvimento também estão à disposição através desses meios para tirar suas dúvidas. Joia. Vamos, né? Só não vamos agora porque temos outra gravação. Senão iríamos. Gente, que legal, que massa, assim, que história, além da sua história, né? De desenvolvimento, empreendedorismo e que mente, né? E a importância dos pais, né? Olha só que coisa interessante. Educação financeira, com princípios, valores e o que desenvolveu ali. Olha só a potencialidade, né? A potência que eles desenvolveram. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, né? Eu posso começar a desenvolver isso no meu filho através do cofrinho dele lá, poupando direitinho, explicando, se você quer uma coisinha, você vai poupando que lá na frente você vai ter. Dá certo começar assim? Com certeza. Na verdade, eu faço isso com os meus, né? Não é a questão de barganhar, mas é a questão de você incentivá-los a conquistar, a entender a importância da conquista, de conquistar com os próprios esforços, né? Então, a minha eu comecei já, eu tenho uma de 10 e tenho um de 15. Então, eu comecei dizendo a ela, olha, o que é que você quer, você precisa ir ao longo do tempo conquistando. Então, acho que há uns 2 anos atrás, começou a modinha das pulseirinhas, né? Acho que todo mundo viu. Então, eu fui com ela no Centro de Saúde, você vai comprar. Ela disse, mãe, eu quero fazer, você me ajuda? E aí a gente comprou com ela e ela começou a literalmente fazer e ela ia vendendo. E ela, mãe, você vai guardando o meu dinheiro para mim? E às vezes ela precisava de alguma coisa, ela dizia, olha, mãe, mas eu já tenho o meu dinheiro disso, tá? Eu digo, isso mesmo. E aí ela ia guardando, ia fazendo. Daqui a pouco ela começou fazendo de segurar o celularzinho, de colocando na bolsa. E ela mesmo foi tendo outras ideias.
do que ia fazendo. Enfim, o meu filho já tem 15 anos, ele já foi tendo outras ideias de como ir conquistando o dele, mas a importância da conquista. E todos eles eu desenvolvi desde cedo, todos tinham um cofrezinho, sabia, olha, se você pegar e usar tudo e consumir tudo agora com besteira, com doce, depois você vai querer, vai ter o passeio, vai querer fazer isso e não vai ter. E sempre fiz questão de fazer mesmo para eles entenderem que é algo que, embora nós pudéssemos ali suprir ou sanar, mas ele precisa entender a importância da conquista. Isso é fundamental. Então, eu creio que com 7, 8 anos, a criança já tem a capacidade de entender o que é começar a conquistar. Então, dentro de cada fase, dentro da capacidade de entendimento que ela tem, você pode começar a tratar e introduzir isso, a educação financeira com ele, e tratando a importância disso, e à medida que ele vai avançando e tratando de outras formas. Eu já botei ele para ir lendo, o meu filho do 1000 ao 1.000.000, já comecei a colocando ele para ir estudando algumas coisas, e é importante, nós precisamos mesmo despontar, não é? Porque prosperidade, porque riqueza, porque empreendedorismo não é na realidade conceito ou algo que você cria, mas é uma mentalidade que começa a refletir em resultados. Então, é uma construção mesmo que precisa ser desenvolvida, e um desenvolvimento que é contínuo e imutável, como nós vimos, né? Maravilhoso. Perfeito. A gente está caminhando para o final. Muito bom, uma delícia de papo. Eu poderia ficar aqui mais 2, 3 horas, né? Porque tem muito, mas assim, para conhecer, para descobrir, não é? Mas a mesa vai estar sempre aberta para você. Você pode vir quando você quiser, não é? Inclusive quando lançar o seu livro. Fala só um pouquinho do seu livro para a gente poder terminar. Então, eu agradeço demais desde já a oportunidade. É sempre bom a gente estar trazendo isso. Mostrar que realmente, como nós dissemos, nós despontamos. Acho que Campina Grande tem isso na veia, é vocacionado de trabalho, de empreender, de desenvolver. Isso é importante, isso é tão bom. E eu poderia aqui começar a citar uma outra história, como, por exemplo, do Superação. Foi um programa que, em meio à pandemia, nós começamos a dar um auxílio. Criou um programa de governo que era o Superação, que era de R$400. Eu vou tentar sintetizar aqui rapidamente. E nesses R$400, onde era para suprir uma necessidade básica de fome, de mesa, de você ter um prato de comida. E nós víamos a mentalidade empreendedora. Muitos daqueles que pegaram esse auxílio, eles não compravam a comida, não pagavam uma conta de luz, mesmo sendo essa uma necessidade iminente. Muitos deles pegavam aquele valor e convertiam todo em algo que eles pudessem empreender e multiplicar aquele valor. E aí nós vimos muitas histórias, como, por exemplo, uma senhora que ela comprou todo de milho, e aí ela fez um milho gourmet, ela colocava numas caixinhas, numa embalagenzinha de acrílico personalizado, colocava com queijo ralado, com manteiga da terra, criou uma tagzinha com o telefone dela, e ela agregou um valor tal que ela criou uma clientela diferenciada, e ela, mesmo depois da pandemia, continuou vendendo, aproveitando o São João e colocando aqui a dica, porque, na verdade, ela entendeu o valor agregado e ela apresentou e criou uma marca. Nós vimos também outras pessoas que pegou todos os R$400 e colocou de goma de tapioca, e ela começou vendendo e multiplicando e replicando, e conseguiu agregar bem mais valor, até mesmo pós-pandemia. Teve um outro senhor que a esposa dele, eles trabalhavam no setor de eventos, ficaram todos paralisados. A esposa dele trabalhava com salgadinhos, e ele começou a fazer din-din gourmet, e ele começou a sentir algumas necessidades, como, por exemplo, pessoas que tinham intolerância à lactose e outros que não podiam ter açúcar. E quem era cliente da esposa, ele começou a ver as necessidades, e ele começou a fazer para aquele público específico. Mesmo depois de voltar os eventos e normalizado tudo, ele continuou com esse din-din diferenciado. Ou seja, nós vemos a mentalidade ou a vocação empreendedora da nossa cidade, a ponto tal que nós começamos a desbrochar, e como nós dissemos, nós submetemos isso, porque R$400, no momento em que você está com a iminência de uma luz ser cortada, ou um remédio de um filho, e você ter essa mentalidade de que eu vou conseguir superar e multiplicar isso, não é todo mundo que consegue romper isso. É realmente de uma cidade arretada, de um povo arretado que consegue se reinventar. E aí foi aí que surgiu o nosso livro, quando eu vi em meio a tudo isso, e nós tivemos mais de 16 mil inscritos para selecionar 4.100 pessoas. E cada vez que nós atendemos
que eu atendia uma pessoa dessa, ou na nossa agência, quando nós já atendemos mais de 20 mil pessoas, mais de 20 mil empreendedores, e que vimos tantas histórias num pós-pandemia, mas nós víamos pessoas sem norte, que nós começamos a fazê-los acreditar em si mesmo e se reorganizarem, se reestruturarmos. Como nós vimos, por exemplo, um artesão dizer, olha, depois que eu passei nessa jornada de conhecimento, depois que vocês passaram a acreditar na gente novamente, até minhas peças mudaram, até o tamanho eu consegui fazer maior, e eu consegui vender mais, eu consegui usar novas técnicas, e olha, meu negócio hoje está diferente. Tinha uma outra que ela trabalhava, por exemplo, com aromatizantes, com outras situações, e ela mudou alguns formatos, e ela mudou a mentalidade, e ela hoje está, por exemplo, num shopping da nossa cidade. Ela nunca tinha trabalhado com estrutura física, nós temos um projeto também, uma incubadora de negócios na Vila do Artesão, que a gente chama Casa do Empreendedor Arretado, que a gente seleciona os melhores projetos dessa jornada do conhecimento e dá a oportunidade deles terem um espaço físico lá na Vila do Artesão. E aí ela começou como uma incubadora lá e depois ela viu que ela tinha capacidade de romper e ir além, e hoje ela está no shopping. Enfim, então cada vez que a gente ia, que a gente falava e que a gente palestrava e que a gente tocava nisso, além dali, as pessoas diziam, por que você não escreve isso? A gente precisa de algo que a gente possa procurar, ou ter um manual, ter uma instrução disso para depois. E foi aí que a gente começou a escrever mesmo isso, trazendo, sem demonizar ou sem romantizar o que é o empreender mesmo, que é possível, que todos nós podemos ter essa mentalidade. Basta a gente querer desenvolver. Todos nós temos potencialidade, temos tesouros que o próprio Criador, que o nosso próprio Deus colocou em cada um de nós. Basta a gente resolver, escavar essas pepitas, esse ouro bruto que está em cada um de nós e desenvolver a ponto de dizer, eu vou empreender e eu vou manifestar aquilo que tem dentro. Então, foi nisso que surgiu o livro que a gente está concluindo, a gente está já nessas fases finais de tratativas com a editora. Mas é isso, e nós colocamos já, Campina Grande já tem sido referência para vários lugares do nosso país, nós já recebemos pessoas de Biguaçu, de Santa Catarina, nós já recebemos contatos da Bahia, nós já recebemos aqui de Teresina, do Piauí, de tantos outros lugares, para ver esse projeto que tem desenvolvido tantas pessoas, tantos negócios, a partir de nós acreditarmos que nós podemos fazer a diferença e deixarmos um legado por onde passarmos. É isso aí. Que coisa linda, muito legal, muito obrigada, foi maravilhoso, né, Duda? Foi. Gostei demais, e como eu disse, tá aberto, sempre que você quiser, Seja pode. muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, meninas, foi maravilhoso esse tempo com vocês. Foi Nós ótimo. também. E aí, gostou? Quer empreender? Então você não pode deixar de assistir e enviar para alguém que está querendo empreender também, né, Duda? Então, olha. Nós estaremos lá, com Isso, certeza. vamos, viu? Vamos. Lá. Então, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha. Ativa o sininho. É isso aí. Dúvidas, críticas ou sugestões, manda pra gente, porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.